Albert Camus, um pensador francês do século passado, disse em certa ocasião que só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Porque o suicídio, segundo ele, coloca em questionamento o próprio sentido da vida. Não sendo o homem o autor da vida, poderá se tornar o autor da morte. E embora o suicídio seja uma condição combatida pelas grandes forças do pensamento humano, a ciência, a filosofia e a religião, as taxas de suicídio vêm crescendo de forma significativa em quase todas as nações do mundo, inclusive nos países ricos e nas classes sociais mais favorecidas. Dados recentes publicados pela Organização Mundial de Saúde mostram que no mundo uma pessoa dá cabo da vida a cada 40 segundos. No Brasil, dados recentes têm mostrado que mais de um brasileiro retorna ao mundo espiritual através do suicídio a cada hora. E nós sabemos que, na verdade, esses dados são subnotificados, porque muitos casos de suicídio não são registrados como tal, em função do preconceito, do constrangimento da família. Tem-se visto suicídio em todas as faixas etárias, suicídio em criança. O que nos faz lembrar uma mensagem recebida por Allan Kardec, e que depois foi publicada no livro Obras Póstumas, em que a entidade diria à época que no futuro nós veríamos suicídio até mesmo em criança. No Brasil, nos últimos 10 anos, a incidência de suicídio em criança aumentou 40%. Suicídio em adolescentes. O suicídio é a segunda causa de morte na adolescência, só superado pelos acidentes. Suicídio em pessoas idosas. No Brasil, nos últimos 40 anos, a incidência de suicídio em idosos aumentou 210%. Portanto, minha gente, é um assunto muito sério, que nós espíritos precisamos sempre examinar. Principalmente porque nós podemos examinar esse tema a partir de uma ótica diferente. Nós podemos examiná-lo a partir de alguns postulados que foram bem definidos por Allan Kardec. A existência da alma, a sobrevivência da alma à morte do corpo, a pré-existência da alma ao nascimento e a reencarnação. Porque quando nós examinamos essa condição a partir desses postulados espíritas, nós conseguimos chegar mais profundamente na essência do problema e conseguimos apresentar propostas de prevenção mais seguras, mais eficazes. Alguns setores da psicologia têm identificado o suicida como sendo alguém com uma personalidade autodestrutiva. Seria um indivíduo que, na construção da sua personalidade, por motivos físicos, educacionais, sociais, construiu uma personalidade frágil, com um ego débil, pouco resiliente, e que, diante de situações em que a maioria das pessoas saberia contornar e superar, essa personalidade frágil queda-se moralmente, fazendo a opção pela própria destruição. E essa constatação de setores da psicologia, ela se fundamenta em alguns dados recentes muito curiosos. Por exemplo, sabe-se que de cada 5 suicídios, 4 haviam sido tentados antes. O suicídio nunca é, ou quase nunca é, uma condição súbita, abrupta, instantânea. Via de regra, é algo que vem sendo matutado longamente, preparado, pensado, estudado. Quando se estuda a infância de um suicida, verifica-se que muito frequentemente foram crianças que se machucaram mais, sofreram mais acidentes, mais intoxicações acidentais, como se já existisse ali desde cedo uma personalidade com uma ideação suicida, com um potencial autodestrutivo.
sem nos referirmos aos milhares de casos de indivíduos que antes de se matar comunicam. Aliás, uma ideia que mudou com o tempo, porque se acreditava no passado que aquele que diz que quer se matar não o fazia. Hoje se sabe que não é assim. A maioria das pessoas que dão cabo da vida avisam antes, como se fosse um pedido oculto de socorro. Ou se não dizem abertamente, deixam a entender. Compram uma arma, entram em um plano funerário, fazem um testamento, ou começam com conversas estranhas, como por exemplo, esse vai ser o meu último Natal junto de vocês. Ou então, vocês vão ficar muito tempo sem ter notícias minhas. Michael Gazzaniga, um psicólogo influente da Universidade da Califórnia, examinando o suicídio, sintetiza essas ideias na seguinte frase: o suicídio é para sempre. Curiosamente, essa postura tem sido apresentada por muitos autores espíritas. Nós temos entendido o suicida como sendo, sim, um espírito que traz essa fragilidade. Uma alma que traz essa tendência. Mesmo porque sabemos que muitos suicidas de hoje foram suicidas do passado. Casos existem na literatura espírita de espíritos que vêm dando cabo da vida em reencarnações sucessivas, cada vez mais agravando a sua história evolutiva e postergando para o futuro a solução desse problema tão grave. Sobre esse aspecto, o suicídio seria, em alguns espíritos, uma má inclinação, uma tendência, uma fragilidade do espírito. Porque todos nós possuímos determinadas inclinações que não são boas. Alguns de nós possuímos a inclinação para o vício do mando, o poder. Só estamos bem quando decidindo, determinando, dando a última palavra. Outros de nós temos o vício da vaidade, atormentados pelo prestígio, sempre em busca de aplauso, de sucesso. Só estamos bem quando colocados numa posição de destaque. Outros temos o vício da preguiça, acomodados, sempre nos safando aqui e acolá, jogando a responsabilidade para os outros, assumindo um parasitismo familiar ou social. Outros ainda temos a má inclinação do egoísmo, autocentrados, preocupados apenas com o nosso interesse, despreocupado com aquilo que é dos outros. Outros tantos espíritos teriam a má inclinação da autodestruição. Ante situações de frustração, de decepção, de carência, em vez de se fortalecerem e enfrentarem corajosamente o problema, preferem a deserção através da autodestruição. Quando nós examinamos a gravidade do ato, nós nos deparamos com um posicionamento de autores espíritas que se identificam com a ideia de que o suicídio é um ato extremamente grave. Emmanuel, no livro O Consolador, vai dizer que de todos os deslizes humanos, o suicídio talvez seja o mais grave. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, apresenta postura equivalente, ao dizer que de todas as opções humanas, a opção do suicídio é a mais infeliz. Ivone Pereira, no livro, que é um clássico, Memórias de um Suicida, apresenta a mesma ideia. O suicídio talvez seja a mais lamentável de todas as atitudes humanas. A sensação de falso heroísmo, a quebra do instinto de conservação, a negação absoluta do amor e da consideração por Deus, nosso Pai e Criador, colocam o suicídio para nós como o mais antinatural de todos os atos. Mas eu confesso a vocês que durante muito tempo eu tive uma certa dificuldade de entender isso. Porque numa análise mais superficial, poderia nos parecer que a agressão a outro seria mais grave do que a agressão a si mesmo. Ora, quando eu agrido outra pessoa, eu invado outro espaço. Eu gero implicações para terceiros. Quando eu agrido a mim mesmo, ora, é problema meu. Afinal, eu estou destruindo o que é meu. Numa análise mais superficial,
O suicídio não deveria ser assim, uma condição espiritual tão grave. Eu comecei a ter um vislumbre a respeito da ideia, lendo um texto de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, quando ele diz algo muito curioso. Diz ele que o suicídio implica quase sempre a morte de duas pessoas. No suicídio haveria duplo homicídio. Uma morte real, orgânica, biológica, daquele que se mata, e uma morte simbólica, psicológica, metafórica, do alvo que gerou o descontentamento daquele que se matou. Vejamos um exemplo de Freud. É a mocinha que está com o casamento marcado, tudo certo, e de repente o rapaz chega e lhe diz que está gostando de outra, é o fim do relacionamento. Ela então dá cabo da vida. Segundo Freud, há duas mortes. Uma morte física, real, orgânica dela, e uma morte psicológica do rapaz, pelo sentimento de culpa que vai gerar nele, que durante a sua vida nunca mais terá um minuto de paz. Um segundo exemplo, ainda de Freud, é o preso político. Ele está detido, vai ser torturado para dizer o que sabe. Ele então se mata. Ao se matar, dupla morte. A real, a física, a dele, e a metafórica, do regime, do sistema, do torturador, que nada vão saber a respeito dele. Freud dizia assim: ninguém acha dentro de si energia psíquica para se matar, se não estiver convencido que com a sua morte vai gerar a morte do objeto que gerou o seu descontentamento. Talvez seja por isso que o suicídio é uma condição tão grave, porque os erros são de natureza consciencial. Não existem estatutos exteriores que nos impingem o processo de expiação de um ato. É a nossa consciência onde estão inscritas as leis de Deus, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Somos nós que nos julgamos perante os próprios erros. Se o ato de se destruir é um ato que implica, além da destruição, um ódio a outro, e que tem como finalidade atingir a outro, nós podemos entender a gravidade do problema. Porque, na verdade, não é uma simples destruição pessoal. Tem implicações muito sérias em outros indivíduos. Daí, talvez, a gravidade do ato. Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, talvez intuitivamente colocou o suicida no centro do inferno, como querer amostrar o sofrimento superlativo que, via de regra, essa alma atrai para si. O espírito da Samaritana disse a Allan Kardec: o suicida sai do sofrimento para entrar na tortura. E Camilo Castelo Branco, através de Ivone, no livro Memórias de um Suicida, vai colocar: o suicida é um clandestino no mundo espiritual. É um espírito que não deveria estar lá naquele momento. Ele não tem condições psíquicas, vibratórias, perispirituais para estar lá. De um ponto de vista didático, nós poderíamos examinar a penologia do suicídio, ou seja, aquilo que a lei de causa e efeito reserva para aquele que destrói a própria vida. É importante considerar que, embora o Espiritismo considere o suicídio uma falta grave e assinale para ele um processo educativo através do sofrimento, nos mostra que é uma falta que, após adquirida a autoeducação, se resolve na consciência daquele espírito, de forma que ele vai partir depois para experiências melhores. Porque certa feita eu fazia um estudo numa mocidade espírita, e uma jovenzinha me disse assim: mas o espiritismo é muito duro para com o suicida. Coloca coisas tão tristes, tão dramáticas. E eu então tive a oportunidade de esclarecer: sim, mas é a única religião que mostra que após esse período ele volta a se identificar com a luz. Ao contrário das religiões tradicionais, que colocam o suicídio como uma falta sem perdão. Até pouco tempo, o corpo de um suicida não poderia passar na igreja, não sei hoje, ou não poderia receber a extrema-unção, porque para a igreja o suicídio era uma falta sem perdão. O Espiritismo diz: não existem faltas sem perdão. Existem faltas mais graves, que atraem para o espírito um processo mais severo de educação pessoal. Mas todas as faltas
tem perdão na medida que nós fomos criados para o bem. Didaticamente, nós podemos dividir o processo de penologia do suicídio em 3 fases, que não necessariamente vão acontecer em todos os casos, mas que parecem estar presentes na maioria deles. A primeira fase é aquela que se segue ao ato do suicídio. É uma expiação, um sofrimento imediatamente após a morte, na dimensão espiritual. Segundo Allan Kardec, o primeiro pensamento que acomete a mente do suicida, quando ele desperta lá, é um desapontamento. Um imenso desapontamento. Ele queria matar-se, mas não conseguiu. Destruiu o corpo, a veste, o escafandro. Ele não. Ele continua vivo porque a alma é indestrutível. Vivo e, via de regra, com todas as sensações da matéria. Sente frio, sono, fome, uma espécie de dor. Porque ao lesar o corpo físico, gera no corpo do espírito uma repercussão vibratória que pode corresponder ao tipo de dor que teria na terra. Muitos suicidas vão ter gravada na mente um instante final, como se fosse um filme de uma cena só, que se repete dia após dia, às vezes semana após semana. Se ele se matou atirando-se de um lugar muito alto, ele pode se ver dia após dia caindo, caindo, caindo. Se ele se matou atirando-se debaixo de um trem, a cena do trem que chega, vai e volta. Se ele se matou por asfixia, por afogamento, ele pode se ver dia após dia, semana após semana, lutando contra a própria asfixia. Alguns espíritos, diz Ivone, vão ter acesso à família num processo de aprendizagem. E nesse momento, eles vão vivenciar uma dor superlativa, que é a dor do complexo de culpa. Porque eles vão ver a situação dos entes queridos que ficaram. O drama, a tragédia, a angústia que os acometeu como consequência da sua deserção. Se ele tivesse paizinhos vivos, talvez pudesse visitar os pais em espírito. E vai ver aqueles 2 velhinhos alquebrados. E talvez escute o diálogo deles: nosso filho não nos amava. Porque se nos amasse, nos teria poupado desse sofrimento. Se fosse casado, talvez possa encontrar a família, o esposo, a esposa, e ver todo o trabalho que eles estão tendo que assumir sozinhos, na medida que ele desertou pelo suicídio. Se tenha filhos pequenos, talvez possa visitar os filhos na escola, e assistir o diálogo dos filhos com os coleguinhas. Seu pai morreu de quê? Meu pai se matou. Findo esse período de sofrimento no mundo espiritual, o suicida vai se inserir numa segunda fase, que será uma reencarnação. Compulsória, porque obrigatória. Essa primeira reencarnação tem uma finalidade bem definida: recompor o corpo espiritual que ele destruiu ao destruir o corpo físico. Várias situações podem, então, ser inseridas nessa segunda fase. Casos, por exemplo, de abortamentos, de espíritos que não conseguem plasmar adequadamente o corpinho físico, dada a própria desorganização psíquica. Casos, então, de malformações muito sérias, como a anencefalia, que leva à expulsão do feto antes do nascimento, ou mesmo podem nascer, mas morrem logo depois. Ou casos de crianças que já nascem com graves deformidades no sistema nervoso central, no aparelho cardiovascular, vindo a ter que fazer cirurgias grandes nos primeiros anos de vida, ou vindo a desencarnar logo na primeira infância em decorrência das malformações. Ou casos de crianças que contraem câncer muito grave e passam, às vezes, toda a infância e adolescência na luta contra o câncer, muitas vezes vindo a desencarnar alguns anos depois. Ou casos de criança e jovens assassinados por bala perdida, por atropelamento. Muitas vezes são suicidas do passado, que necessitam desse contato com a matéria para organizarem o corpo espiritual e reestruturarem o psiquismo. André Luiz nos informa no livro Evolução em 2 Mundos, na segunda parte, que na grande parte dos casos de morte, antes dos 20 anos de idade, nós temos um suicida do passado. Mas terminada essa segunda fase,
Com o corpo espiritual já reorganizado, o suicida vai se inserir num terceiro e último período, ainda no processo expiatório. Será uma nova reencarnação, como prova. Nessa reencarnação, ele vai se submeter à mesma experiência, que foi a causa da sua deserção no passado. Se ele se matou porque perdeu um ente querido, naquela encarnação, provavelmente a perda de um ente querido estará assinalada. Se ele se matou porque sofreu uma grande derrocada econômica, novamente vai vivenciar o drama da falência. Se ele se matou por uma doença grave, como Camilo Castelo Branco, que ficou cego, novamente aquela doença vai acometer, para que ele prove a si mesmo que aprendeu a lição. E essa será uma fase extremamente difícil, porque ele traz a tendência ao suicídio. Matou-se no passado. Às vezes, muitas vezes. E vai se deparar com o mesmo problema. E muitos voltam a cair. Mas vencida essa terceira fase, o problema está resolvido. Talvez essa inclinação infeliz seja dissolvida e ele parte para experiências felizes de vida. Foi o que se deu com Dona Ivone do Amaral Pereira. Esse médium notável, que deixou para nós 12 livros de grande poder literário, incluindo o livro Memórias de um Suicida, que o espírito André Luiz considerou o livro mediúnico mais importante do século XX. Dona Ivone foi suicida no passado. E na sua última encarnação no Brasil, viveu uma série de dissabores que ainda estavam ligados ao processo de autoeducação. O Divaldo conta numa palestra quando foi conhecer Dona Ivone Pereira. Ela morava num quarto na casa de uma irmã casada, Dona Ivone nunca se casou, no bairro de periferia do Rio de Janeiro. E ele chegou lá e encontrou Dona Ivone com o braço engessado. E ele perguntou: irmã, o que houve? Quebrou o braço? Quebrei, Divaldo. Esse braço quebrado aqui, meu filho, foi a herança do livro Memórias de um Suicida. E o Divaldo: herança do livro, irmã? Como é isso? Ela disse: pois é. O livro havia sido publicado, eu saía de casa, tinha chovido, o chão muito molhado. E se aproximaram de mim 2 espíritos, obsessores de suicidas. Viraram para mim e me disseram assim: isso aqui é para você não se meter mais conosco. E me empurraram. Eu caí e quebrei o braço. E o Divaldo, então jovem, surpreso: mas irmã, onde estavam os bons espíritos que não a protegeram? Como Deus pôde permitir uma malvadeza dessa? E ela então sorriu, diz o Divaldo, disse: ah, meu irmãozinho, eu fui uma suicida no passado. E agradeço a Deus esses pequenos aborrecimentos, porque me colocam mais próximos do alto perdão. Mas não pense você que são as traquinagens dos nossos irmãos obsessores a minha maior fonte de sofrimento. Não. Eu aprendi a amá-los na sua ignorância. A minha maior fonte de sofrimento, Divaldo, é a absoluta carência de afeto. Dona Ivone foi uma mulher muito só. Não se casou, viveu sempre em casa de terceiros, morreu já com 82 anos, mas uma pessoa que queria encontrar alguém. Porque aqueles que vivem sozinhos e administram bem a sua solidão, ela não. Ela queria encontrar uma alma querida, constituir um lar, ter filhos, e a vida inteira buscou, esperou esse relacionamento que nunca veio, e quando vinham, eram relações mentirosas, frustrantes, decepcionantes, e ela disse: sabe por quê, Divaldo? Porque eu me matei por um amor defraudado. Volto sem amor, para aprender a amar sem possuir. Mas o Divaldo conta nessa palestra que certa feita Dona Ivone arrumou um namorado. E era um rapaz assim muito distinto, sabe? Bonitão, oficial da Marinha. E ela estava assim muito encantada com o rapaz. E foram jantar num restaurante. E quando ia entrar, ela viu na porta estacado o seu espírito protetor. E o espírito mentalmente disse para ela: Ivone, aonde você pensa que vai? E ela: o senhor não está vendo? Eu estou de namorado, nós vamos jantar. E o espírito: ei, Ivone, você está de namorado? Bonito. E se esse seu namorado aí começar a exigir de você renúncias? Renúncia à mediunidade, renúncia ao espiritismo. O que é que você vai fazer, Ivone? Pois eu lhe digo uma coisa: se você entrar com esse moço aí,
nunca mais me verá. Ela leva um tremendo choque. Jamais podia esperar isso de um espírito. E fica naquela situação, de um lado um rapaz que talvez fosse aquele que viesse ao encontro de suas necessidades sinceras, e do outro o espírito protetor, o seu amigo de todas as horas. E na decisão ela opta pelo espírito, sai correndo, deixa o rapaz na porta do restaurante. 3 meses depois ela fica sabendo, o rapaz era casado. Mas quando Divaldo conta esse fato numa palestra pública, vê o espírito Ivone, já desencarnada, sentada na primeira fila, assistindo à conferência. E Divaldo conta que perguntou a ela mentalmente: e aí, Ivone, arrumou um namorado? Espírito é gente também, né? Às vezes não consegue nada aqui, sobra alguma coisa lá, né? E ela mentalmente: já, Divaldo, olha do meu lado. Divaldo olhou um espírito muito distinto, oficial da aeronáutica. Porque embora, minha gente, seja essa uma fase muito difícil, é uma fase de grande assistência espiritual. O espírito do suicida, ao reencarnar, desde cedo, estará amparado pelos espíritos amigos. Será muitas vezes encaminhado para grupos religiosos, como os nossos, onde vai encontrar ali o esclarecimento, o estímulo, a amizade sincera para vencer a má inclinação. Quantas tentativas de suicídio milagrosamente frustradas. E a gente pode imaginar a ação dos espíritos amigos, tentando evitar o cometimento fatal. Eu gosto muito da história de um cidadão que havia tentado se matar várias vezes, mas nunca dava certo. Ele então bolou uma forma em que estariam inseridas 4 maneiras diferentes. Ele ia tomar um veneno, ele ia para uma árvore, colocar uma corda e se atirar. Lá embaixo havia um rio de águas caudalosas, ele não sabia nadar. E ao se atirar ainda ia dar um tiro na cabeça, aí não ia ter jeito. Era o veneno, a forca, o tiro ou a água. Ele então foi, tomou o veneno, foi para a árvore, colocou a corda, se atirou e deu tiro. Mas os espíritos desviaram a bala. Em vez de pegar na cabeça, pegou na corda. Rebentou a corda e ele caiu lá embaixo. Tomou tanta água que vomitou o veneno. E umas pessoas estavam passando, o socorreram. Não conseguiu. Divaldo conta um caso também muito bonito, envolvendo a grande compositora Dolores Duran. Ele conta que estava certa feita na mansão do Caminho, cantarolando a música A Noite do Meu Bem, quando vê adentrar-se o espírito Dolores Duran, a autora da música. E ela disse assim: pois é, baiano, você me chamou, então vim aqui lhe contar como eu compus essa melodia. Eu estava encarnada na terra, tinha um noivo que era um encantamento. A razão de ser de minha vida, iríamos nos casar, uma paixão, mas ele adoece e morre. A vida para mim perdeu o sentido. Viver sem ele não tinha graça. Talvez a morte pudesse me levar a ele. Alguns diziam que há vida depois da morte. Se há vida, a minha morte pode me conduzir a ele. Eu entrei num quadro de melancolia, ideia de autoextermínio, matutando dia a dia, quando certa noite eu estava no bar, que era o bar que nós frequentávamos, na mesa onde nós ficávamos, quando ele surge para mim, belo, encantador, e diz: Dolores, minha irmã, só a vida compensa. Se você se mata, o suicídio criará entre nós um abismo intransponível. Viva para que o nosso reencontro se dê. E em nome do nosso amor, eu vou ditar-lhe uma melodia. Ela não tinha papel, colocou o guardanapo em cima da mesa. Não tinha um lápis, pegou o batom. E ele foi ditando a música A Noite do Meu Bem. Mas uma reflexão espírita, minha gente, em torno do suicídio. Não pode deixar de examinar o outro lado. O lado daqueles que ficam. Seus amores. Seus pais, seu parceiro, sua parceira, seus filhos. O que nós espíritas podemos dizer a eles? Primeiro, eles têm que ter a absoluta convicção: ele não morreu. Destruiu o corpo, ele continua ele próprio. Talvez sopra. O sofrimento nessa fase é pedagógico porque estimula o arrependimento. E é sensível aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Porque tempo e espaço
nunca separam aqueles que se amam. Através do pensamento, nós nos ligamos aos nossos amores. E eles se alegram com as nossas alegrias, se desesperam com o nosso desespero, choram com as nossas dores. E nesse momento, o suicida espera de nós, seus entes queridos, uma só coisa: um perdão sincero. Um perdão que se apresenta em 3 dimensões. Primeiro, um perdão a nós mesmos que ficamos. Porque é uma reação psicológica muito comum. Quando perdemos um ente querido, principalmente pelo suicídio, procurarmos culpas. Eu devia ter feito. Eu não devia ter feito. Eu devia ter dito. Eu não devia ter dito. Não é hora de identificar culpas pessoais. Porque a culpa ensombrece o nosso pensamento, reduz o teor vibratório da nossa mente e atinge, aumentando a sua dor. Perdoar-nos se nós tivemos alguma culpa. Segundo, perdoar a possíveis pessoas implicadas ou corresponsáveis no seu ato. Porque é também uma reação psicológica muito comum em espíritos inferiores como nós, procurar culpados, transferir responsabilidade. Foi a namorada, foi o namorado, foi o patrão, foi o sócio. Não é hora de procurarmos culpados. Deixar que o tempo e a própria consciência deles os acolham no momento adequado. E, finalmente, perdoar a ele próprio. O suicida precisa, urgentemente, do nosso perdão. Na cidade de Milão, na Itália, uma jovem vinculada ao movimento da transcomunicação instrumental estava no escritório onde ela trabalha e o seu chefe pede que ela digite um texto para determinada empresa e faça 3 cópias à impressora. No texto está destinatário, o nome da empresa, o endereço, logo abaixo o motivo da carta, depois um texto que o chefe lhe ditou, embaixo o nome do diretor que iria assinar. Ela então faz o texto, confere, perfeito, pede à impressora 3 cópias, vem a primeira, ok, a segunda, tudo bem. E quando ela vai ver a 3ª cópia, é muito diferente daquilo que ela havia escrito. E ela lê assim: destinatário para os meus pais e um endereço. Logo embaixo, motivo da carta: pedir perdão pelo meu suicídio. A seguir um texto profundamente comovente de um rapaz e embaixo um nome. Ela toma a carta, vai no endereço indicado e encontra 2 velhinhos alquebrados. E eles contam: é nosso filho. Trabalhava com informática, rompeu um relacionamento, não deu conta disso e se matou. E ele vinha agora através da transcomunicação instrumental, se valendo de uma médium sensitiva para pedir aos pais perdão, para que ele tivesse paz. Mesmo porque, minha gente, muitas vezes o suicida pode não ser tão responsável assim. Há muitos atenuantes às vezes. A causa, a forma em que se deu, os valores morais, a história prévia de vida, o bem que ele fez antes, a sua própria condição psíquica. Nós sabemos que os transtornos mentais muitas vezes precedem o ato do suicídio. Grande atenuante. Allan Kardec fez questão de registrar em O Livro dos Espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não comete suicídio, porque uma falta só tem significado culposo se nós tivermos consciência e intenção de fazê-la. Todos os nossos atos são medidos a partir dessas 2 variantes. Se eu não sei o que estou fazendo, não há culpabilidade. E a imprensa mostrou certa feita uma médica no sul do país que se matou colocando fogo no corpo. Ora, minha gente, jamais um médico vai se matar colocando fogo no corpo. Mais do que ninguém conhece os horrores de uma grande queimadura. O médico sabe muitas formas tecnicamente indolores de se matar, mostrando que ali estava uma mulher fora do seu perfeito juízo, sem dar-se conta do que estava fazendo. Eu trabalhei alguns anos como clínico geral na Clínica São Domingos, que era uma clínica psiquiátrica. Cheguei a ver alguns casos de suicídio em pacientes internados. Apareciam de manhã enforcados, com um cinto no chuveiro, ou cortavam o pulso com um vidro quebrado.
E eu me lembrava que eram casos dramáticos. Indivíduos que internavam lá em surto psicótico, delírios de perseguição, achando que queriam matá-lo, ou indivíduos em surto maníaco depressivos, ou indivíduos num estado de tamanha ansiedade que mal conseguiam sentar-se para conversar com a gente. Grandes atenuantes. Ou indivíduos que se matam movidos por uma obsessão. Porque o processo obsessivo muitas vezes começa de uma forma que pode ser refutada. O espírito começa introduzindo a sua onda mental, levando o indivíduo a uma desvalia. Ele começa com ideias, por exemplo, você é um infeliz, um fracassado, não conseguiu nada na vida, nada dá certo com você, se mate. Ninguém lhe ama, se mate. Viver para quê? Se a vítima opõe uma força de resistência e através de um trabalho pessoal expulsa aquela onda mental, a sintonia não se estabelece e a obsessão não avança. Mas se a vítima se acomoda àquelas ideias, permite que elas venham se instalando paulatinamente, a obsessão vai se agravando, e chega a um ponto em que o obsessor deixa de ser um mero hóspede daquela casa mental e se transforma num gerente. E o indivíduo pode até mesmo perder o senso da realidade, levando a uma situação de matar-se sem se dar conta disso. Allan Kardec registrou no livro Céu e Inferno um caso assim. A história de Antônio Bell. Bell era um caixa de uma agência bancária no Canadá. Casado, muitos filhos, excelente saúde, boa situação financeira, sem problemas. Quando começa com ideias autodepreciativas. Eu não consegui nada na vida, eu sou infeliz, ninguém me ama, o quadro vai se agravando, ele abandona o trabalho, já não sai mais de casa, quando certa noite é encontrado morto. Suicídio. Allan Kardec, lá em Paris, evoca o espírito Antônio Bell para um esclarecimento. E através de um médium, em certo momento da entrevista, lhe pergunta: por que você se matou? Você tinha excelente família, boa saúde, situação financeira estável. Por que você se matou? E ele então volta e diz: mas eu não me matei. Eu fui assassinado por um espírito obsessor. E conta a sua história. No século passado, ele morava numa cidade pequena junto ao Mediterrâneo e havia se namorado de uma jovem, ela também gostava dele, iam se casar, mas o pai da moça queria consorciá-la com um homem rico da corte. Afastou-a de Antônio Bell, obrigou a esse casamento, tudo já estava definido, os proclamas, as festas organizadas, quando alguns dias antes, Antônio Bell, inconformado, envenena o jovem rival que aparece morto. Mas o pai do rapaz assassinado não o perdoa. Mesmo após a morte, procura-o. E em espírito encontra Antônio Bell reencarnado no Canadá. E desencadeia uma obsessão movida pelo ódio tão intensa que faz com que o próprio Bell se mate, sem sequer dar-se conta do que estava fazendo. O caso Alzira, em ação e reação. André Luiz é apresentado a um espírito iluminado e alguém lhe diz: foi considerada suicida. E o André acha estranho como alguém que foi suicida está tão bem no mundo dos espíritos, e vai conhecer a sua história. E ela então lhe disse: ela estava reencarnada, um casamento, e dois espíritos obsessores odiavam seu esposo, ex-irmãos do seu esposo que foram mortos por ele. E esses espíritos obsessores não conseguiam atingi-lo. Mas ela, portadora de uma mediunidade ostensiva, que possuía sem saber, deu o gatilho para que os espíritos pudessem se valer da sua mediunidade. Comprometeram tão profundamente, levando a uma depressão aguda, a um surto psicótico que fez com que ela se atirasse no lago da propriedade. Suicida. Na verdade, foi assassinada pelos espíritos obsessores. Portanto, perdoá-lo e orar por ele. Segundo Allan Kardec, o suicida é muito sensível às nossas orações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo das preces, Kardec coloca prece para o suicida e coloca lá: ó Senhor, sabemos do que vossas leis reservam àqueles que se mataram,
mas sabemos também de vossa imensa misericórdia. Estendei-a ao espírito do suicida. Ó senhores, vós, espíritos do céu, vós que sois as virtudes de Deus, acolhei-o sobre a vossa guarda, estimulai-o ao arrependimento, fortalecei-o diante das provas que terá que sofrer. Ivone Pereira orava todas as tardes pelos suicidas. Tinha um caderninho, todo caso de suicídio que ela tomava ciência, anotava o nome e orava por eles durante anos a fio. E ela conta que muitas vezes espíritos que recebiam as suas orações apareciam na sua visão mediúnica para lhe agradecer e diziam: ah, dona Ivone, a senhora não pode imaginar, eu via caindo, eu via o meu corpo sendo estraçalhado, de repente eu tinha um alívio, aquilo desaparecia, a dor sumia. Depois me disseram: foram as suas preces. E o livro Amor e Saudade, recebido pelo Chico, conta a história de Vladimir Ranieri, que se matou com um tiro no peito aos 18 anos, mas antes, numa carta aos pais, pede que suas córneas sejam doadas para transplante. Tempos depois, numa carta ao Chico, direcionada aos pais, pede perdão, fala da estupidez que é o suicídio e conta que durante todos os anos de sofrimento no mundo dos espíritos, teve momentos de alívio, em que o sangue na ferida criada por ele no corpo espiritual parava de jorrar, em que a dor desaparecia, em que a asfixia tinha alívio. E depois lhe disseram: preces de duas jovens na terra que voltaram a ver com as córneas que você doou. O Espiritismo, minha gente, tem muito a contribuir na solução desse problema tão grave. Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo: quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Porque o Espiritismo muda a nossa maneira de pensar, de entender as dificuldades da vida. Nos mostra que problemas são desafios existenciais, são propostas da lei para que nós possamos desenvolver a fortaleza, ampliar a capacidade de amar, nos tornarmos espíritos mais fortes, mais resistentes, mais resilientes. O Espiritismo vai, sobretudo, fortalecer em nós, diante dos momentos difíceis, o espírito da esperança. Nós falamos muito nas virtudes humanas, mas poucas vezes examinamos essa virtude, que Paulo colocou como uma das 3 maiores virtudes humanas. Ao escrever aos Coríntios, a caridade, a fé e a esperança. Quando alguém perguntou ao Dr. Meyer Friedman, maior estudioso de suicídio na adolescência em Londres, por que os jovens estão se matando? Ele disse: ausência de esperança. E conversando uma vez com um padre, um sacerdote católico muito lúcido, ele me disse assim: a igreja fala muito na importância da fé. Mas existe uma virtude maior do que a fé. Ele me disse: a esperança. E ele explicou: muitas pessoas vivem bem sem fé. Aí estão os materialistas que podem dizer: ninguém vive bem sem esperança. Suicidas, quando escrevem aos pais, muitas vezes colocam na carta: que Deus os abençoe, que Deus me perdoe. Fé eles têm. O que eles não têm é esperança. Porque nós precisamos, minha gente, como uma energia vital, criar sonhos novos, construir expectativas de vida, renovar as nossas esperanças. É vital para a sobrevivência. E me lembro aqui de Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, o poeta Manuel Bandeira. Desceu do Recife aos 18 anos, o sonho era fazer arquitetura, casar, ter uma família numerosa. Começa a faculdade no Rio, mas aparece a febre, os suores noturnos, os escarros com sangue e uma radiografia, um diagnóstico que à época era um atestado de morte. Tuberculose, numa época em que não haviam antibióticos. Mas a família tinha recurso. E ele começa um périto em busca de alguma coisa que era impossível. A cura para a tuberculose. Vem se tratar em Juiz de Fora, vai a Petrópolis, em Campos. Em Cladavel, na Suíça, é examinado pelo maior tisiologista do mundo. Após examiná-lo, o médico volta e se diz: meu filho,
Suas lesões são incompatíveis com a vida. Volte para o Brasil e morra junto dos seus pais. Ele tinha 18 anos. Mas precisava sobreviver enquanto a morte não vinha. E começou a ler, escrever. Ler e escrever. A tuberculose se curou e ele viveu até os 82 anos. E se tornou um dos 4 maiores poetas da nossa literatura. Por isso, minha gente, desanimar, não. Desistir, nunca. Nós não sabemos o quanto os bons espíritos estão investindo em nós. Nós não sabemos toda a estratégia que os nossos amigos espirituais estão preparando para que o socorro venha, e às vezes num tempo muito curto. Por isso, desistir, nunca. Na cidade de Tours, na França, no ano de 1913, um médico passava pela seguinte provação. Assistia a filhinha de 8 anos caminhando para a morte. Ela havia contraído difteria, croup, numa época em que não havia antibiótico nem o soro antidiftério. A bactéria do croup vai criando uma membrana por dentro das vias aéreas, que ela vai sendo obstruída e a criança morre paulatinamente por asfixia. Mas ele tinha recursos, mandou emissários a centros médicos de Londres. O que vocês têm de novidade para a difteria? Minha filha está morrendo. Viam promessas. Pesquisa, doutor, por enquanto pesquisa. Esteve em Paris, pelo amor de Deus, uma solução para o meu caso, minha filha está morrendo. E vinham a pesquisas, por hora, apenas pesquisas. Quando certa noite, ele não resistiu mais ver o sofrimento da filha. Toma 10 ml de morfina e aplica-lhe na veia, eutanásia. E ela vem a falecer. O corpinho é colocado sobre a mesa, os familiares vêm para o velório, os amigos, quando nas primeiras horas da manhã chega afoito àquela residência um funcionário dos Correios. Doutor, um telegrama para o senhor, é urgente. E ele abre, é do Instituto Pasteur de Paris. E na carta diz, doutor, já temos o soro antidiftério. Colocamos esta manhã na estação ferroviária. Chegará ainda hoje em Tours. Aguarde. Ele havia matado a filhinha algumas horas antes. Meditemos, minha gente, sobre tudo isso. Um forte abraço.